Acho que não há mais TV nem rádio transmitindo, então eu não vou fazer mais o discurso que eu faria, mas eu vim aqui mais para fazer um protesto. Eu acho que a forma como está sendo usada aí as falas na mesa, eu era a 16ª inscrita, então está havendo uma manipulação aí na mesa, não sei quem, na hora de colocar as pessoas para falarem. Eu acho que a gente precisa reorganizar e também que a mesa tenha o cuidado de, se tem muita gente inscrita, que a mesa diminua o tempo, botar 20 minutos numa multidão dessa para falar é muito tempo, né? Então, a gente precisa reorganizar esse jeito de chamadas das pessoas inscritas para falar, porque pelo que eu recebi no caderninho que vem do Senado, da Secretaria-Geral todo dia, eu era a 16ª. Estou informado aqui pela assessoria que está sendo transmitido. Só não está chegando no nosso painel aqui, mas está sendo transmitido. Mesmo assim, eu vou reduzir bastante a fala dado adiantado a hora, até em respeito aos funcionários que estão aqui também, que não tem costume muito de ficar até esta hora, a não ser quando tem sessões deliberativas. Mas eu queria lembrar só algumas coisas, assim. Por exemplo, foi-se o Outubro Rosa, se despediu o Outubro Rosa e entra o Novembro Azul. Recomendação aos homens que façam os seus exames, esqueçam o preconceito, porque a prevenção ainda é o melhor que a gente pode fazer para evitar os hospitais lotados depois, né, quando a doença já está instalada. Mas eu queria dizer também que eu vim agora do CONSEA, da Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, e fiquei feliz pelo que ouvi. A presidenta Dilma estava lá, e a presidenta do CONSEA fez um pronunciamento contundente contra qualquer retrocesso nos programas sociais. E a presidenta, quando foi falar, foi muito firme ao dizer que não haverá retrocesso, não haverá redução em Bolsa Família, em programa de alimentação escolar, nem em programa de aquisição de alimento, nem nas cisternas e nem no crédito da agricultura familiar. Então, isso dá segurança para a gente que, se houver corte no orçamento, que seja em outras áreas, que nós, inclusive, já sugerimos. Enquanto querem cortar a Bolsa Família, estão aumentando uma série de outras coisas que não deviam. Queria também, lá tem mais de 2.500 delegados e delegadas discutindo essa questão, e é um congresso muito bonito. A segunda coisa que eu queria falar, que eu teria que ter falado uma semana passada, mas também por conta do tempo eu acabei não falando, desisti, sobre o Enem. Como mulher, fiquei muito feliz de ver aquela temática na redação, principalmente feliz de ver que se colocou 7 milhões de cabeças para pensar na questão da violência contra a mulher, e muitos outros que depois ficaram comentando a favor ou contra, né? Houve quem chamasse de Enem bolivarianista, mas para mostrar aos fundamentalistas que trabalharam para retirar dos planos municipais de educação e dos planos estaduais a palavra gênero, porque agora, depois dessa redação, são os alunos que vão exigir que os temas da atualidade sejam debatidos. Tem que debater igualdade racial, sim, tem que debater homofobia, sim, tem que debater intolerância religiosa, e eu acho que agora não há mais retorno, né, na questão do debate na sala de aula de alguns temas que muita gente trabalha contra, principalmente o pessoal que é fundamentalista. A violência contra a mulher é uma vergonha para o nosso país, 1 em cada 4 mulheres espancada, né, sofre violência doméstica. A gente não tem dados consistentes, não tem um banco de dados consistente. Eu sou relatora da política pública de combate à violência e eu não tenho buscado dados, mas não tem dados consistentes em relação a isso. A outra coisa que eu queria abordar, a senadora Fátima até abordou aqui, é a questão da lei antiterrorismo aprovada semana passada. Senadora Regina, você me dá uma pequena parte? Sim. Temática. Bom, quanto à questão do Enem, a temática e a pergunta que precisava ser respondida na redação lá do Enem, eu tenho uma avaliação seguinte: durante muitos anos a mulher foi considerada propriedade. Ela não era um sujeito. Ela era um objeto de propriedade de alguém. E ainda resiste na sociedade brasileira, senadora Regina, esse sentimento de propriedade. E se é minha propriedade, eu posso usá-la como eu
entendo, eu posso subjugá-la da maneira que acha necessário. Então, o que nós precisamos continuar combatendo, e aí a Lei Maria da Penha e as políticas públicas que vêm sendo desdobradas para as mulheres nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, vem combatendo isso. A mulher é sujeito de direito e tem que ter seus direitos respeitados, e ela não é propriedade de ninguém. Se convive o homem e a mulher na união conjugal, na construção de uma família, com direitos iguais e com respeito mútuo. Não pode nosso país continuar com esses índices de agressão de violência contra as mulheres. Então, eu penso que a redação vem contribuir para esse debate, mas fica esse registro da minha parte. É porque alguns ainda acham que a mulher é propriedade de alguém e pode subjugá-la. Com certeza, senador. Muito obrigada pela parte. E esse pensamento, infelizmente, ainda está muito presente. Só ver a reação de muita gente aí contra a temática da redação. É impressionante. Eu fiquei estarrecida de ver que pessoas se colocaram contra a temática. E o que é melhor é saber que lá tinha gente que sofreu violência, gente que presenciou e gente que praticou, certamente. Em 7 milhões tem que ter. E eu espero que esses que praticaram violência tenham se dado muito mal na prova. Eu queria tocar também na questão da lei antiterrorismo, que não tinha nenhuma razão para aquela pressa. É impressionante, porque que tem que pular etapas. Aqui as coisas do senador Serra e do senador Aloysio vêm sempre assim, regime de urgência. Passa por cima da Comissão de Constituição e Justiça. Então, podia ter sido um debate melhor. Um debate só no plenário é pouco para um tema tão importante como esse. E não tinha pressa para o Brasil. E o que é mais grave, o jeito que ficou a lei, ela tem endereço certo, que são os movimentos sociais, especialmente o MST, que vai ter que andar agora de habeas corpus no bolso, porque qualquer ocupação que ele fizer agora vai ser caracterizado como terrorismo, até porque ninguém conseguiu explicar direito aqui, apesar do debate, o que é realmente extremismo político. Então, é lamentável, e a gente espera que a Câmara retome e recoloque o parágrafo que falava, que ressalvava a questão das manifestações dos movimentos sociais. Eu espero que a Câmara recoloque para que a lei não fique com o endereço certo para os movimentos sociais, porque no Brasil nós não temos indício de terrorismo. Por último, eu queria abordar um tema, senador Donizete. E muita gente acha que a gente deve parar, mas não há como parar, que é a questão da CPI do CARF. Essa CPI, presidida pelo senador Ataídes, ela estava num limbo aí, quase como a do HSBC. Ninguém dava importância para ela. Eu até falei no pronunciamento anterior, dizendo que ainda não tinham achado um petista. Por isso que ela não tinha andado. Então, agora eles conseguiram botar o filho do Lula e do Gilberto na roda. Veja bem, a CPI está de posse da relação dos sonegadores que sonegaram 19 bilhões de reais nesse país, mas nunca divulgou, nunca convocou ninguém para depor. Banqueiro, grandes empresários, não convocou ninguém, nem divulgou, apesar de estar com essa lista há muito tempo. Porque são figurões do país. Mas conseguiram botar pessoas que, se tiver que ter uma investigação, não era na CPI do CARF, porque a CPI do CARF é sonegação o foco. E a questão que estão acusando o filho do Lula é isenção, é medida provisória de isenção fiscal. Então, teria que ser outra investigação. Mas está virando prática jurídica, a estratégia jurídica, mexer com a família para atingir os seus alvos. Então, o que a gente percebe é que para atingir o Lula vale qualquer coisa. Porque o ministro Nardes também foi citado nessa operação. Ele virou manchete? Não. O sobrinho dele virou manchete? Também não. Mas o filho do Lula chegou ao cúmulo
a imprensa divulgou pouco, acho que até com vergonha, porque foram notificar o filho do Lula no aniversário do Lula. 11 horas da noite, no aniversário de 70 anos do presidente mais popular desse país. Foram notificá-lo, assim como se fosse perigo dele sumir, dele fugir do país, ou coisa do gênero. Ele nem estava mais lá, mas aí foram na casa dele. Né? Não era, sem a menor necessidade. Né? Então, a gente percebe a estratégia direcionada. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: o Lula, no discurso quarta-feira, disse que sobreviverá. E eu acredito que ele sobreviverá. 3 anos de pancadaria. E aí, a oposição vai ter feito a campanha do Lula para 2018. Ele vai estar se ele sobreviver, vai estar com a campanha pronta, feita para ser presidente de novo. Tudo que a oposição não quer, mas ela mesma está contribuindo para isso, está caminhando para isso. Então, infelizmente, é essa postura que a gente vê da oposição e de muitos meios de comunicação, né? Nessa ânsia de atingir o presidente Lula. Então, a gente precisa chamar atenção para isso, né? E o Lula vai sobreviver, com certeza, não vão encontrar nada contra ele. E esse pessoal tem que ver também uma coisa. Um dia, os caçadores podem virar caça. Eu li alguma coisa em relação, por exemplo, que o Demóstenes está doido para dizer alguma coisa aí sobre alguém. Que o Carlos Cachoeira também está doido para dizer alguma coisa sobre alguém. Uma hora eles dizem. Né? Porque não é possível essa tamanha perseguição ao PT e ao ex-presidente Lula. Não é possível que a gente não perceba que há um direcionamento terrível. Por quê? Mexer com família, por exemplo. Por que não mexeram com a família do presidente da Câmara? Que está tudo provado contra a filha e contra a esposa, mas ninguém levantou um dedo contra elas. Mas a cunhada do Vacário foi presa porque foi confundida com uma pessoa que estava no banco, que por acaso era irmã dela. Só pela filmagem de um banco, pelo vídeo, se prende uma pessoa sem nenhuma outra acusação. E a mulher do Cunha e a filha do Cunha, está tudo provado aí, os cartões de crédito, os gastos exorbitantes, e não se tocou no nome delas, não se fez nenhuma ação contra ela ainda. Então, senador, a gente tem muito ainda para resistir, mas a gente tem força para isso, nós temos fôlego para isso. Felizmente, os movimentos estão se levantando, estão indo para a rua com as temáticas mais variadas. Está aí a FUPA, quero me solidarizar com os petroleiros, a FUP, ninguém defende melhor a Petrobras do que eles. As mulheres, em relação as questões que lhe diz respeito, principalmente as medidas que estão sendo tomadas, as leis que estão sendo votadas. E, com certeza, a gente vai resistir a mais essa ofensiva da oposição e de alguns setores da mídia. Muito obrigada.